Comigo a palavra de Deus. Aqui, ó, eu não estava achando, mas achei. Lucas capítulo 12. Enquanto você está abrindo aí, nós temos uma rede de oração aqui, uma equipe de intercessores. Se você tiver alguma necessidade de oração, por favor, entre em contato conosco e a gente vai compartilhar o seu pedido com os nossos intercessores. Hoje, por exemplo, quero convidar você para orar pelo Fiore. Fiore, ele é dono de um jornal aqui da cidade, uma pessoa muito conhecida, está enfrentando um momento muito difícil, assim, praticamente desenganado pelos médicos. Está hospitalizado, está praticamente no fim da sua vida. Um momento muito difícil, mas se você puder, ore pela vida do Fiore. O genro e a filha são membros aqui da nossa igreja, o Leandro, a Isabela, a família toda pertence aqui à nossa igreja. Vamos apoiá-los nesse momento de dificuldade, de enfermidade com seu pai. Tá bom? Senhor Fiore é o nome dele. Depois nós estaremos orando por ele. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Proteja a sua fonte, proteja a sua mente. Essa aqui é uma parábola que Jesus contou. Nós não vamos fazer uma exposição, versículo por versículo, dessa parábola. Nós vamos apenas pensar o topo, a coisa mais importante dessa parábola. E nós vamos usar o topo dessa parábola para poder propor essa reflexão hoje. Proteja a sua fonte, proteja a sua alma. Lucas capítulo 12, versículo 16, versículo 16 diz assim: E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que junta para si tesouros e não é rico para com Deus. Versículo anterior: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem serás? Podemos orar então, mais uma vez? Ó Deus, obrigado por tua palavra, ela é sempre rica e poderosa. Queremos nessa noite que o Senhor nos aconselhe. Queremos nessa noite que o Senhor nos direcione. Queremos nessa noite, Deus, o entendimento dos céus. Queremos nessa noite ser iluminados pela tua verdade, ser amparados pela tua palavra, Deus, que é poderosa para nos ensinar. Diz ela que ela é mais poderosa, ela penetra até a divisão do corpo e da alma e faz a obra que Ele é capaz. Então, seja abençoada essa palavra hoje sobre os nossos corações. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Nada nesse planeta é mais poderoso do que a vontade humana. Porque a vontade humana é a única coisa que Deus não controla. Deus escolheu fazer isso. Deus escolheu dotar cada um de nós de vontade. E Ele não interfere de maneira nenhuma nas suas vontades, na nossa vontade. Deus, decidiu nos fazer a sua imagem e semelhança. E um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus é que nós temos vontade. Deus tem vontade. E como semelhantes a Deus, nós também temos vontade. O que significa isso? Significa dizer que nós pensamos, significa dizer que nós refletimos, significa dizer que nós agimos, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos.
Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós escolhemos. É a vontade do homem que controla o destino dele. É a sua vontade que vai fazer com que você chegue aonde o seu coração tem traçado, ou pode chegar aonde Deus tem traçado para você chegar. A vontade, ela é o dom mais precioso que o ser humano tem, mas ele também é o dom mais perigoso que está à nossa disposição. Porque a vontade do homem, ela se assenta dentro da consciência e da subconsciência. Talvez nesse começo você não entenda muito bem o que está sendo proposto para você, mas eu imagino que até o final dessa conversa, você vai ter entendimento suficiente para adquirir os princípios que vão ser compartilhados hoje. A vontade do homem, ela se assenta, ela se aloja, ela está dentro da consciência e da subconsciência do homem. É a consciência que vai alimentar a subconsciência. E é lá na subconsciência onde estão alojadas as certezas. É lá na subconsciência onde as convicções têm as suas raízes. É lá na subconsciência que a informação encontra abrigo. É na subconsciência que saem as nossas motivações. A mente, ela é o que controla a nossa vontade. A mente, ela é o pensamento humano. A mente é o centro de tudo na nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que assim como o homem pensa em seu coração, em sua mente, assim ele se torna. Ou uma outra versão diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Biblicamente, todo pensamento, todo o ambiente da mente está relacionado ao coração. Então, quando você lê na Bíblia a palavra coração, ela está se referindo à sua mente. Ela está referindo ao seu pensamento. Então, existem pensamentos que eles serão pensamentos da mente. Mas existem pensamentos que são pensamentos do coração. Porque os pensamentos da mente é a consciência. Os pensamentos do coração são os pensamentos do subconsciente. Então, você recebe na sua mente, e em um determinado momento, se organiza a informação que você recebe dentro do seu subconsciente. E lá o seu subconsciente faz com que você tome decisões, faz com que você manifeste vontades. Às vezes, você nem sabe por que você escolhe o que você escolhe. Por exemplo, às vezes, uma mulher escolhe um homem errado. Por que escolhe um homem errado? Lá fora diz assim que a mulher tem o dedo podre. Mas não é. É porque em algum momento da vida dela, ela recebeu um entendimento, isso foi para a mente dela, e isso foi guardado no seu subconsciente. E o seu subconsciente agora faz ela escolher homens errados. Um exemplo simples. Por quê? Porque quando você recebe um pensamento, quando você recebe uma informação na sua mente, a mente joga para o subconsciente, e o subconsciente é o seu coração. Então você recebe aqui, e quando assenta aqui, é difícil mudar. Aqui é uma luta muito grande. Porque tudo que está dentro do seu subconsciente, tudo que está dentro da sua mente, é forte. São convicções poderosas, são ideias muito consistentes, são os motivadores da sua ação. E são justamente os pensamentos do coração que definem quem o homem é, que define as escolhas do homem, que define o destino do homem. Então, quando você lê sobre coração e subconsciência, as duas coisas são a mesma, biblicamente falando. Por quê? Porque o que controla o seu coração, seu subconsciente, vai controlar a sua vida. O que controla a sua subconsciência, vai controlar a sua vida. A sua consciência, ela sempre deposita no seu subconsciente. A sua consciência sempre faz o download para o subconsciente. A sua consciência, ela sempre vai registrando as coisas que ela acha que é importante no seu subconsciente. E então, por você permanecer olhando para uma determinada coisa por muito tempo, por você permanecer dando atenção para uma determinada notícia,
por uma determinada informação. Aquilo vai assentando na sua mente, e em algum momento isso desce para o seu coração. E quando desce para o seu coração, quando desce para o seu subconsciente, você toma isso como uma grande verdade. E é difícil tirar isso do coração do homem. É difícil tirar isso. Por isso que a Bíblia vai falar que a gente deve estar sempre disposto a ter uma renovação de mentalidade, de mente. A Bíblia vai dizer, por se tratar desse ambiente do coração, do subconsciente, ser um negócio tão importante, a Bíblia vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uma outra versão vai dizer: guarde o seu coração, porque dela depende todas as saídas da vida. Quer dizer, são as decisões que você vai tomando. Suas decisões financeiras, suas decisões relacionais, suas decisões de profissão, suas decisões de valores. Tudo sai desse lugar chamado coração ou chamado subconsciente. Então é desse lugar que procede decisões, escolhas. E como eu disse, nem sempre você sabe porque você escolhe o que você escolhe. Nem sempre você sabe por que você está tomando a decisão que você está tomando. Por quê? Porque já estão lá no seu subconsciente, já sentou no seu coração, e ele faz aquela análise ali, e automaticamente você responde àquela análise que o subconsciente ou o coração está fazendo. Mateus capítulo 7 vai dizer: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Veja só. Então, é lá do subconsciente, é do coração, que algumas coisas que nós não deveríamos executar, fazer, algumas atitudes, alguns comportamentos que nós não deveríamos ter, sai de lá. E o texto aqui vai dizer, né? As maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males, eles estão dentro do homem. Por quê? Porque você em algum momento decidiu ficar olhando para uma informação, aquela informação desceu para a sua mente jogou para o seu subconsciente, que é o seu coração. Você vai ouvindo, você vai lendo, você vai colocando os seus olhos, e aquilo que no começo é contra os seus valores, é contra os seus princípios, você não concorda com aquilo, você tem uma outra maneira de pensar, mas porque você está constantemente sendo exposto, porque você está ouvindo aquilo aos poucos vai descendo para o seu subconsciente, vai descendo para o seu coração, e aquilo então passa a ser um motivador comportamental. Você fica com aquela ideia fixa, você fica resoluto, você toma uma decisão baseada naquilo que está depositado no seu coração, isto é, no seu subconsciente. Então entenda, para a Bíblia, mente é sinônimo de coração. Quando você lê na Bíblia coração, você lê mente. Quando você lê mente na Bíblia, você está lendo sobre o coração. E a mente, preste atenção nisso, porque eu vou fazer uma transição importante aqui. A mente é o centro da alma. A mente é o centro da alma. Você já ouviu falar, e a Bíblia fala isso, que o homem, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Nós pessoas, somos constituídos dessas três partes: corpo, alma e espírito. E a alma, isto é, o pensamento, é o que faz a interface entre o espírito e o corpo. Então, se em algum momento você falou: meu Deus, o que é esse negócio alma? Que a Bíblia fala, que todo mundo fala, o que é alma? Alma são os seus pensamentos. Alma é a sua mente. Alma é a mídia, aquilo que vai mediar entre o espírito e o corpo. Entenda, o corpo é o lugar onde se habita a alma e o espírito. O corpo, ele se decompõe. A Bíblia vai dizer que do pó veio, do pó vai voltar. Se você tirar um pedacinho da sua pele, você vai encontrar aí todos os ambientes, toda a parte química que existe na terra, no composto terra, existe em nós. Então, do pó viemos, do pó voltaremos. E o Espírito? O Espírito é o sopro de Deus. Quando Deus designou lá, Ele soprou sobre você. Exista. E você passou a existir. E a alma, então, agora, é esse lugar onde Ele faz a interface entre o Espírito e o corpo. Preste atenção nisso.
A batalha do universo, a batalha do mundo, é para ganhar a alma do homem. Todo mundo está lutando pela sua alma hoje. Todo mundo quer a sua alma. Todo mundo está de olho na sua alma. Seus gostos são estudados. Os lugares que você clica lá na internet são estudados. Existem literaturas específicas para poder ganhar a sua alma. Todo mundo está atrás da sua alma. O meu trabalho como ensinador é ganhar a sua alma. O que eu quero dizer? Ganhar a sua mente, ganhar o seu coração. Porque se em algum momento você conseguir dar atenção para que esse pregador está pregando, anunciando, essa informação vai descer para o seu subconsciente. E aqui, no centro das suas decisões, que é o coração, você vai ter o comportamento moldado. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios que o que ganha almas é sábio. Preste atenção nisso. E agora, quando você passa a ler a Bíblia, tendo o entendimento que alma quer dizer mente, alma quer dizer coração, e que a alma ela é a interface entre o espírito e o corpo, você passa a ler os textos bíblicos de forma diferente agora. Quer ver? Você vai ler em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu espírito, a sua alma, quer dizer o seu pensamento, sua forma de pensar, seja irrepreensível para ser entregue para Deus. Olha, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada, de espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Veja o poder que a palavra tem quando você expõe a sua vida a ela, porque ela vai lá no âmago da questão. A mente sendo a interface entre o espírito e o corpo, a palavra de Deus ela tem esse poder de ir sondar o seu coração e as suas intenções. Não é o que eu falo, não é o que o pregador fala, nenhum pregador. É a palavra que entra no seu coração e ela começa a fazer a obra que precisa ser feita. Olha o que diz aqui esse outro texto de Salmos. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que está abatida no meu pensamento? Porque a minha mente está abatida. Mente, espere em Deus. Está conseguindo entender? Olha um outro versículo aqui importante para nós, Deuteronômio no capítulo 4, versículo 29, lá procurarão o Senhor o seu Deus e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quer dizer, busca Deus aqui, ó, de forma inteligente. A gente precisa parar com esse negócio de que, opa. Em algum momento a gente tem que parar, para poder deixar com que a palavra entre na nossa mente. Encontre um lugar no nosso subconsciente, que é o nosso coração, e ele molda o nosso comportamento. Lá em Salmo 62, a minha alma descansa somente em Deus. Muitos de vocês que estão aqui hoje estão cansados mentalmente. Vocês estão pensando em saídas, vocês estão tentando encontrar soluções para a vida, e vocês ficam maquinando aquilo, e o texto diz aqui, minha alma, minha mente, meu coração descansa somente em Deus. Salmo 139, pois possuístes o meu interior, entretecestes no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo terrível, tão maravilhoso, eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras, Senhor. A minha alma sabe muito bem disso, o salmista está dizendo, eu tenho entendimento, a minha mente já é tua, Senhor, eu compreendo que quando o Senhor me fez de algo assim, incrível. Lá no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha alma, a minha mente, você precisa desenvolver prazer para ouvir a palavra de Deus. Na verdade, não é ouvir não, você tem que ter prazer para estudar a palavra de Deus. Porque eu já encontrei muita gente que fala assim, eu não consigo, eu não entendo, isso é um desânimo. Por quê? Porque às vezes é ensinado a palavra de Deus de maneira muito trancada. Parece que não faz sentido para a vida da gente.
Mas é uma delícia quando você pega um texto bíblico e você vai pesquisar, e hoje você tem várias formas de fazer isso, você tem comentários, você tem isso, você tem chave. Antigamente nós tínhamos que comprar compêndios inteiros para poder estudar uma pequena palavra. Hoje você clica a palavra ali no Google e ele vai lá, nem tudo é confiável, mas ele pode te dar umas referências que são confiáveis. Então pega o versículo, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, vai desenvolvendo prazer, alegria. Então o salmista diz, eu tenho muita alegria de ter a minha mente preenchida pelos teus preceitos. Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Às vezes a gente fica com medo de entrar em debates e a gente perder. A gente não tem que ter medo disso. A gente tem que ter medo daquele que pode matar os dois, o corpo e a alma, mandar para o inferno, como diz o texto. Ou o Salmo 19 que diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera o quê? Refrigera então o pensamento. Qualquer porção da palavra que é lida, exposta, quando você deixa ela chegar na sua vida, ela traz algum nível de refrigério, não traz? Quantas pessoas entram num culto, quantas vezes você entrou num culto e você saiu daqui refrigerado, com alívio? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz isso. Ela refrigera os pensamentos, refrigera a alma. Entenda que ganhar o Espírito é fácil. Por quê? Porque o Espírito se ganha quando a pessoa diz, Senhor, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A obra que Deus faz na vida de uma pessoa, ela é imediata. A Bíblia diz que há um renovar do Espírito. O Espírito de Deus, ele passa a habitar naquela pessoa, e isso é instantâneo. Isso é imediato. Mas quer ver um negócio difícil? É você converter a alma. O que é isso? A mente. É um desafio você converter a mente das pessoas. Porque você tem que pegar a mente, o entendimento e submeter ela à verdade de Deus. O papel de Deus é fazer nascer um novo homem em você, quando você aceita Jesus. Agora aí você entra o seu desafio, que é pegar a sua alma e permitir que ela seja moldada pela palavra de Deus. Entenda que o Evangelho, isto é, o reino de Deus, é um reino de transformação da alma. É um reino de transformação da mente. O meu papel, como eu disse como ensinador aqui, é ganhar a sua alma. Quer dizer, ganhar o seu entendimento, ganhar a sua mente. Porque o corpo foi fácil. Você chegou até aqui. É tipo missa de corpo presente. Você está aqui, não sei se o seu pensamento está, mas o corpo está aqui. De alguma forma você conseguiu chegar aqui. Agora, a conversão da alma, que é a mente, isso demora, é uma briga, é uma luta, é uma batalha pela alma. Todo mundo está buscando a sua alma. Todo mundo quer a sua alma. Todos querem ganhar a sua alma. Quer ganhar a alma do seu filho, quer ganhar a alma da sua família, quer ganhar a alma da nação. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve aceitar humildemente a palavra que nos é implantada, o qual é poderosa para salvá-los. Você pega esse conteúdo da palavra de Deus e deixa ela ser enxertada, implantada na sua vida. Agora preste atenção, que sendo a alma aquela que media entre o corpo e o espírito, a alma passa a ser a mídia. Preste atenção nisso. A palavra mídia vem da palavra medium, ou médium. Mídia. A alma é a mídia que media entre o espírito e o corpo. E esse ambiente é tão importante de intermediar Deus. Isso é tão sério para Deus que Deus não confiou isso a ninguém. Ninguém pode ser um mediador. A Bíblia vai dizer que ninguém pode ser mediador entre Deus e o homem se não for Cristo. Por tão importante que ser um mediador é, por tão importante que a mídia é. Deus falou assim, eu não vou confiar essa coisa importante a ninguém. Eu vou deixar ao meu filho. É ele que será o mediador entre o Deus e o homem. Tessalonicenses é um texto que a gente já leu, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente,
que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é importante isso. Então, espírito, alma e corpo. Alma é a mídia, alma é o meio. O diabo não está atrás do seu corpo, porque o corpo ele vai se desfazer, ele vai voltar para o pó. É o desígnio da palavra de Deus. O diabo ele está atrás do espírito, da tua alma, da nossa alma. É isso que ele quer ganhar. Ele quer ganhar nossa alma. O espírito não. O diabo não está atrás do espírito de ninguém, porque o espírito já está designado. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Agora e a alma? Jesus veio ganhar nossa alma. Jesus veio para conquistar nossa alma. A alma o que é o medium, é a mídia. A alma o que é nosso pensamento, aquilo que está dentro do nosso subconsciente. Olha, eu peço paciência para você, vai dar certo no final. Hoje estou com uma didática diferente, não é aquela de ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas a gente vai chegar lá. Então a alma é a mídia. É a mídia. A mídia, a alma, recebe do corpo. O quê? As informações. Através do quê? Dos sentidos. São os sentidos básicos. Visão, olfato, paladar, audição. A alma recebe do sentido e dá ordem para o corpo ou busca obedecer ao espírito. Em geral, a alma convence o corpo contra o espírito. Porque a Bíblia vai dizer lá que existe uma batalha entre o corpo, entre o espírito e o corpo. Não é isso que a Bíblia diz? Por isso, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Através dos sentidos que a alma capta ali, ela dá uma ordem para o corpo: vai pecar, vai satisfazer o seu desejo, vai satisfazer a sua vontade. Mas aí vem o espírito e diz assim: não é dessa forma que você deve viver. Então a alma, ela vai estar sempre lutando ali com o espírito. Ela não vai deixar o corpo fazer o que o espírito manda. Logo, a alma, ela é mediadora desse conflito. Fazer o corpo se submeter às convicções do espírito é um desafio que todos nós enfrentamos. Não é difícil isso? É uma luta? Não é uma luta para você? Para mim é. Por quê? Porque a alma, a consciência, a mente, quer nos convencer que é melhor se entregar aos prazeres, que é melhor, vai lá, sente tudo que você quiser, faça tudo que você quiser, sinta, experimente, se entregue. É a alma que convence o corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente deve estar cheio do Espírito de Deus, porque a alma é esse medium, esse ambiente que media, é a alma que passa todas as informações do espírito para o corpo, do corpo para o espírito, ela media. Entende, irmãos? O reino de Deus, ele é um reino de almas. Como eu disse ainda há pouco, quando Jesus voltar, ele vai buscar a nossa alma. O corpo vai estar no pó, para aqueles que já morreram, e serão ressuscitados, terão seu corpo transformado em uma nova faceta. Vai para Deus. E Deus vai pegar essas coisas lá, e Ele vai designar o destino que você escolheu aqui. Se perto dele, se longe dele. Perto dele se chama céu, longe dele se chama inferno. A primeira palavra de Jesus foi para ganhar a alma das pessoas. Ele diz: arrependei-vos. E arrependimento é a mudança de mente. Arrependimento tem a ver com a mudança de pensamento. E Jesus sempre convidou as pessoas para pensar. Ele disse: vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Olha os lírios. Olha como eles se vestem. Nem Salomão se vestiu numa glória tão poderosa, resplendosa como essa. Olha os pássaros, os pardais. Não plantam, não colhem, não tem celeiro. Mas todo dia o Pai está lá alimentando eles. Jesus faz um convite para pensar. Vamos pensar. Por quê? Porque Jesus queria ganhar a alma deles. Jesus estava convencendo a mente deles. Por isso que está descrito lá naquela parábola que ele contou: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta?
e você perder a sua alma. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus e dá o desígnio que você escolheu. Mas a alma está aqui, intermediando tudo. Quem você deve temer? Aquele que pode matar o corpo e a alma. Lá Jesus disse: tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que é alma? É mente. É mente. Toma sobre mim o meu jugo, que vocês vão estar descansados mentalmente. O reino das trevas, o reino maligno, está atrás da sua alma. Ele tem feito de tudo para ganhar sua alma. Sua mente, seu coração, suas emoções, sua vontade, seu pensamento. E a mídia, e agora eu quero fazer uma outra transição, e espero que você fique atento a isso. A mídia, ela é aquilo que a Bíblia chama de potestade do ar. Não pense você que a briga, a luta espiritual hoje, ela é uma luta de o anjo Gabriel descendo aqui com espada fumejante e brigando com os coisas ruins. Não. A batalha hoje é por argumento. A luta hoje é para ganhar sua mente, o seu entendimento, porque aquilo que ganhar o seu entendimento vai dar destino para a sua vida. Entenda isso. É a potestade do ar. Eu não vou ter tempo para ler, mas você pode ler depois Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9. Mas que mídia é essa, pastor? São todas as mídias. Sua TV, quantos canais tem lá? 250? 300? Algumas têm 500. São dezenas, centenas de canais de rádio. São milhares de canais de YouTube. É um entretenimento, é aquele momento que você chega em casa e fala assim: eu quero relaxar, eu quero tranquilizar, eu não quero pensar em nada, eu só quero ligar um negócio aqui e fazer um barulho aí para eu poder dar uma relaxada. Esse é o momento que eles ganham a gente. É o momento que a gente baixa a guarda, porque é aquele momento que você diz aqui: eu não quero refletir sobre aquilo, eu não quero pensar nada, eu não quero fazer nenhuma articulação intelectual, eu só quero passar o tempo. Aí eles pegam o entretenimento e jogam coisas lá que ferem os princípios de Deus. E aí você vai sendo exposto, e daqui a pouco você diz: nossa, coitadinhos, não é que é verdade? Eles têm razão. Ah, a Bíblia é tão dura, né? Que Deus maldoso é esse? Mata todo mundo. Deus, que negócio é esse de mandar as pessoas para o inferno? Que Deus amoroso é esse? Convence a gente de que os princípios de Deus estão errados. Todos eles estão atrás da sua alma. Todos eles querem ganhar a sua mente. Todos eles querem convencer você, ganhando a sua alma. Mas o que é mídia? Mídia também significa mediar. A mídia, ela vai mediar. É um mediador entre a fonte da informação e o ouvinte. Passa pela mídia. Mídia, ela é um mediador entre o produtor de conteúdo e o consumidor. Mídia é o que faz ali, media entre o vendedor e o comprador. A mídia é o centro de tudo hoje. Que mídia você está falando agora, pastor? Estou falando da nossa mídia. TV, rádio, YouTube, internet, tal. Todos eles estão querendo ganhar nossa alma. Todos eles estão querendo conquistar o nosso pensamento. E o mediador é muito importante, irmão. Você não tem ideia como Deus, Ele cuida muito desse negócio de mediar. Como eu disse, a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, porque Ele entregou a si mesmo. Jesus falou assim: eu não vou deixar esse negócio para ninguém intermediar, vai ser o meu filho. Mídia significa interpretar. É o pregador. O que o pregador faz? Ele olha aqui para o texto bíblico e a gente parte de um pressuposto que você precisa de uma informação. Então eu vou pegar essa informação bíblica e vou mediar o seu coração. Então você tem pregador que é fiel à palavra, mas você tem pregador que destoa da palavra. Por isso, tudo que eu pregar aqui, tudo que qualquer pessoa anunciar aqui, vá conferir na palavra de Deus. Paulo, que foi assim, um dos maiores estudiosos, um homem muito inteligente,
grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele tinha lá um grupo de bereanos. Ele anunciava a palavra de Deus e os bereanos chegavam lá em casa, deixa eu ver o que ele está ensinando, se é isso mesmo, se está aqui na palavra. Nós temos que desconfiar de toda a mídia, de todos aqueles que mediam, porque a mídia de hoje, ela tem essa arrogância de achar que a gente não sabe interpretar as coisas. Você já percebeu isso? Ela menospreza a nossa inteligência. Parece assim, não, eles são um povo assim, e principalmente brasileiro, gente. As pessoas têm uma ideia de que brasileiro é burro. E outra, as pessoas têm uma ideia de que crente é burro. Mas eu conheço muitos crentes, pessoas simples, senhora que trabalha de doméstica, dá um show em muitos médicos com sabedoria divina. Porque qualquer crente que senta para ler, para estudar a palavra de Deus, recebe um conteúdo que ninguém tem. Ninguém. A Bíblia vai dizer que, assim, é de Deus esconder as coisas, mas a glória do homem é esquadrinhar os pensamentos de Deus, encontrar ali o que Deus quer dizer, os códigos, aquilo que está escondido ali na palavra de Deus. E quem é que faz isso? Você, que está parado aqui agora, pensando em tudo que você está recebendo. Você é mais sábio de qualquer doutor que tenha mestrado, que tenha doutorado, muito, muito, não tenha dúvida disso. Mas a mídia tem essa arrogância hoje, de achar que a gente não sabe pensar direito. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que interpretar. Vamos interpretar para eles, vamos desenhar para eles. Mídia, ela controla a mensagem. A mídia, ela controla a qualidade. A mídia, ela controla o sentido das coisas. A mídia, ela controla a essência. A mídia controla a comunicação. Qual comunicação, pastor? Todas. Jornalismo, entretenimento, revista, televisão, canal de YouTube, música. Todos querem levar para você uma comunicação a partir de uma interpretação que eles têm. E com isso vai ganhando a sua alma, vai ganhando o seu coração. Mídia é algo muito espiritual, nós devíamos tomar muito cuidado com isso. É tão espiritual, porque como eu disse, a guerra hoje, ela não é uma guerra assim, de anjo brigando com demônios. A guerra hoje é uma guerra de argumento, sabe? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que está alimentando a nossa alma? O que a gente está emprestando à nossa alma? Que atenção a nossa alma está dando? Porque está todo mundo querendo ganhar sua alma. E quando ganha sua alma, afasta você de Deus. A mídia é o que mais de importante existe entre a comunicação e a informação. É um instrumento poderoso, muito poderoso. Nós somos controlados. Você entra num shopping, um cheirinho lá para você. Já fui procurar ali na loja de essência, falei, dá um cheirinho de shopping para mim, porque eu quero chegar em casa e ter um cheirinho de shopping. Os caras não explicam para a gente a fórmula. Esse negócio é tão importante que Deus sempre odiou. Eu estou usando a palavra aqui, ódio, porque é uma forma de nós interpretarmos aquilo que Deus abomina. Porque Deus não odeia, Deus é amor, tá certo? Deus não odeia, Deus é amor. Mas Deus, Ele tem uma repugnância, Ele tem um castigo, Ele tem uma penalidade muito severa para aqueles que tentam ser um médium, interpretar as coisas do céu para a terra, mediar. Tem vários textos bíblicos. Por exemplo, você vai ver Levítico, os homens ou mulheres que entre vós forem médios terão que ser executados. Deus tinha um cuidado muito grande com isso. Você vai ver lá, um pouquinho para frente, lá em Deuteronômio capítulo 18, não permito que se ache alguém entre vocês que queime sacrifício seu filho, sua filha, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, que pratique feitiçaria, que faça encantamentos, que sejam médios, que consulte um morto, porque Deus não dá autorização para ninguém mediar o espiritual para o mundo. Deus tem os seus escolhidos, e Ele escolheu Jesus para ser um intermediário, um mediador entre esses dois mundos. Por isso você vai ver Deus tratando com tanta severidade aqueles que praticam tais coisas, porque o médium, ele controla a informação, o médium, ele ganha a alma.
Saul, ele perdeu o reinado por conta disso, sabia? Samuel havia morrido, estava morto, e ele precisava de uma informação do céu, Saul, precisava de qualquer jeito. E então ele vai e encontre uma mulher que faça adivinhações, que consulte os mortos. Eu quero falar com Samuel de qualquer jeito. Ele não conseguiu falar com Samuel, mas ele sofreu, ele perdeu o reinado, porque Deus encontrou um homem que conseguia fazer os downloads corretamente. Quem era esse homem? Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E Davi não andava sozinho. Davi tinha o profeta Samuel e depois ele teve o profeta, primeiro teve o profeta Natan, depois Samuel, né? Natan foi aquele lá que falou assim: ó, Davi, você está no caminho errado. Você saiu com a mulher, fez isso, agora Deus vai pesar a mão sobre você. Natan tinha informação do céu para Davi. E Davi pegou essa informação que Natan deu para ele do céu e se sujeitou. Vai ler lá o Salmo 50, 51, é um salmo de quebrantamento de Davi. A pergunta hoje, irmãos, para terminar, é: qual é a mídia que você tem escolhido para ouvir? Qual é a mídia que você tem escolhido para ver? Qual é a mídia que você tem escolhido para receber? Qual é a mídia que você tem escolhido para sentir? Quais são os livros que você está lendo? Quais são as músicas que você está ouvindo? Quais são os canais de YouTube que você está frequentando? O que está ocupando a sua mente? O que está enchendo a sua alma? Porque todos querem ganhar a sua alma. E você precisa cuidar da sua fonte, que é a sua alma, porque da sua alma procede as saídas da vida. A sua alma modela o seu comportamento, a sua alma modela as suas atitudes. Qual é a mídia que você está confiando a sua alma? É uma guerra de informação que nós temos hoje. Você está assistindo um filme por exemplo, um filme, eu quero rir hoje. Qual é que é o filme que faz a gente rir? Comédia. Eu quero assistir uma comédia hoje. Quer ganhar o coração das pessoas? Façam ela rir. Dá um sorriso aí para ver se eu estou ganhando seu coração hoje. Porque quando a pessoa sorri, você ganha o coração dela. E a comédia é isso, faz você rir o tempo todo, mas você percebe que você está indo, aquilo, se divertindo, você está sentado lá, eu quero relaxar, vou assistir um filme de comédia, e daqui a pouco sai um negócio lá no meio. Tudo bem, estou aqui relaxando mesmo, não vou me importar com isso não. Aí sai de novo um negócio lá no meio. Essa informação vai sendo absorvida pela sua alma, pela sua mente, e ela vai sendo organizada ou escondida lá no seu subconsciente. E aí então você começa a fazer as escolhas que você tem feito. Livros, músicas, canais de YouTube, são argumentações que estão sendo lançadas sobre a sua mente. Todo dia, alguém quer te convencer de algo. Alguém quer ganhar a sua alma de qualquer jeito. Justamente quando a nossa alma está tranquila. Esse foi o que aconteceu lá em Éden, não foi? Corrupção da informação. Satanás chegou lá e falou assim, a mídia, né? Chegou lá e falou assim, ô mulher, o que foi mesmo que Deus disse? Você não come? Mas o dia que você comer, você vai ser igual a ele. A mulher que é esperta, foi feita em imagem e semelhança de Deus, como eu e você. Nossa, eu vou ter esse upgrade na minha vida? Eu quero isso. Dá aqui para mim. Quer ser igual a Deus? Pô, quem não quer ser igual a Deus? Não, quero esse negócio para mim. E aí, deu no que deu. A primeira corrupção de comunicação começou lá no Éden. A primeira mídia falsa começou lá no Éden. A primeira guerra de argumentos começou lá no Éden. E para terminar, anjos são mensageiros de Deus, você sabe disso, né? Anjos são aqueles que trazem mensagem do céu aqui para a terra. São pessoas que Deus confia, palavras, direcionamento. Anjos têm corpos. Anjo tem corpo. E demônio? A palavra demônio significa mercador de informação. Olha que coisa. Gente, mercador de informação. Por quê? Porque deturpam a informação. Por quê? Porque deturpam os valores do céu, os princípios do céu. Tem um exemplo muito claro isso na Bíblia. Daniel está lendo as Escrituras. Daniel está lendo as Escrituras. E ele começa a ler e ele vê ali que aquele tempo do cativeiro estava terminando. E ele faz uma oração para Deus. Deus,
será que eu estou interpretando certo? É isso mesmo? Está no final aqui do cativeiro babilônico? É isso mesmo, Senhor? A oração chega no céu, e Deus lá dá ordem para um anjo me trazer a resposta da oração. Quando o anjo está saindo para dar resposta, você vai ver lá que o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia impediu que o anjo chegasse até Daniel. Então, lá no caminho, há uma batalha. O anjo chega lá, o demônio chega lá e fala assim, não, você não pode passar por aqui, porque esse território aqui é meu. Ele teve que buscar a ajuda de um outro anjo. Os dois vieram, venceram a batalha e chegaram até Daniel. Quando chega em Daniel ali, veja a conversa que tem ali. O anjo diz assim para Daniel, mais ou menos assim, tá bom? É na minha linguagem. Ô Daniel, me perdoa, rapaz, eu demorei para poder entregar a palavra para você, porque quando você terminou de orar, Deus ficou tão contente que o seu coração estava inclinado, a sua alma estava inclinada para sondar a minha vontade, que quando você perguntou para o pai, pai, é esse o tempo, está certo o que eu estou lendo aqui? O anjo já saiu de lá com a resposta para te dar, mas ele foi parado no meio do caminho. Gente, que coisa incrível é essa? E o que acontece? Eu fico imaginando o Daniel ali esperando chegar a resposta. É quando você faz uma oração e a resposta não vem rápido. O que acontece com você? Será que essa palavra vale mesmo para mim? Será que Deus é fiel mesmo? Será que Deus responde as orações? Não são essas coisas que começam a passar pela nossa mente? Só porque alguém interrompeu a comunicação. Alguém interferiu na mídia. Mediou a mensagem de Deus para mim. Talvez você está sobrecarregado dessa forma, porque você olha para a sua vida e fala assim, pô, não está acontecendo, não estou vendo resposta nenhuma, parece que Deus não se importa comigo. Por quê? Porque é uma batalha, irmãos, é uma batalha de argumentação hoje acontecendo no nosso meio. Por isso que é importante você tomar conta da sua alma. Toma conta da sua alma. Proteja a sua fonte. Proteja a sua alma. Porque anjos têm corpos, têm corpo. Demônios não têm corpo. Demônios, eles ficam andando por aí como alguém que não tem um lugar para ocupação. E o que ele faz então? Ele dá voz para alguns personagens. Ele dá voz para algumas mídias para poder ganhar a sua alma. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra poderes e autoridades, mas contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A pergunta é, qual é a sua mídia? O que está alimentando a sua alma? Para quem você está emprestando a sua mente? Para quem você está inclinando o ouvido? Deus nos prepara hoje, pelo menos nos deixa informados que existe uma batalha hoje pela nossa alma. Mas Deus nos deu armas para a gente lutar. Ele diz que lá em Efésios que a gente deve cingir os nossos lombos com o cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Vão jogar mentira contra a palavra de Deus. Vão duvidar da verdade. Vão falar que você não é filho da verdade. Vão sorrir da sua verdade, que é a verdade de Deus. Vão debochar da verdade que você confia. Mas você não pode parar de confiar na verdade de Deus. Cinge sua vida com o cinto da verdade. Coma a verdade, vista a verdade, viva a verdade de Deus. Saia da sua boca a verdade. A Bíblia fala também que a gente deve estar vestido o couraço da justiça. Todos nós queremos justiça. Todos nós. A gente é tão assim sensibilizado que a gente faz justiça por um cãozinho. Não fazemos? Nós queremos justiça, porque cão, cachorrinhos, pets, são criaturas de Deus. Deus os estabeleceu aqui para a gente cuidar deles, da melhor forma de vida possível. Mas você entenda que, às vezes a gente abraça algumas causas de justiça que não são a justiça de Deus. A Bíblia fala para a gente estar com os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. A gente vive num mundo
onde a mídia bombardeia constantemente nossos pensamentos com más notícias. Morreu, caiu, traiu, matou, roubou. Faz um check-up das mídias que você consome e veja quantas informações ruins tem ali. Você vai ver que às vezes é 100% de informação ruim, mas nós estamos calçados com o Evangelho da paz. Essas informações quer tirar de você sua paz, seu sossego, quer provocar em você desespero, quer tirar a sua confiança de Deus. São atormentadores mentais. Mas nós somos calçados com as boas novas, com as boas notícias, porque Deus tem um futuro glorioso para a gente. Deus tem um futuro de bondade para cada um de nós. Diz: use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sua fé. Jovem, cuidado com o seu professor. Nós temos hoje muitos professores mal intencionados. Existe ciência sim, mas existem teorias. E muitos professores estão sendo desonestos com o seu aluno e com o nosso dinheiro. Porque eles não têm conteúdo, não estudam a matéria. E chegam lá, enchem a cabeça dos nossos filhos com as porcarias que eles consomem. Se você é professor, eu não acredito que você seja assim. Mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Não entregue a sua alma para esse professor. Não entregue a sua alma para essa teoria. Olhe para tudo com os olhos de Deus. Tudo bem. Vão rir de você, vai falar que, quer dizer que o peixe engoliu Jonas? Não tem problema nenhum, filho. Você acredita no poder de Deus, a redenção de todo homem. Pode estar lá no fundo da barriga do peixe, mas se falar, meu Deus, Deus imediatamente estende a mão e redime essa vida. É nisso que você tem que crer, que todos os dias a sua alma, a sua vida pode ser redimida pelo Senhor. Não deixe que esses professores depositem sobre você os desarranjos emocionais que eles têm, porque muitos nem dão aula, vão para a sala de aula falar da briga que teve com o filho, da briga que teve com o marido, da forma que ele interpreta o filme que ele assistiu no final de semana. Aqui para você, aqui não. Corta isso depois. Levante o escudo da fé. Fé. Esses dardos vão chegar em você, é malignos, são inflamados. Bate, cai. Use o capacete da salvação. Que é isso? A minha mente é a mente de Cristo. Eu fui escolhido